Vamos mudar de assunto agora, é hora do quadro Emprego Já, terça-feira, 7 horas e 22 minutos. Lembrando que o nosso entrevistado já chegou aqui nos nossos estúdios, então é hora de rodar a vinheta. Roda a vinheta, produção. Olha, é cada vez maior o número de pessoas que saem da universidade e buscam o aperfeiçoamento profissional para ser um diferencial no mercado de trabalho. Sendo assim, a procura por cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado vem crescendo muito. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Lucas Moura. As inscrições para o mestrado e doutorado da Universidade Tiradentes já estão abertas e seguem até o dia 4 de julho. Para falar sobre o assunto, está conosco o professor Álvaro Lima, ele que é coordenador do mestrado, doutorado, pós-graduação da Universidade Tiradentes. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. E para se inscrever no mestrado ou no doutorado, do que o aluno precisa? O aluno precisa entrar no nosso site, acessar as informações do edital e preencher um formulário e anexar documentos. Esses documentos são aqueles que percorreram a sua pós-graduação, a sua graduação, na verdade, que seja os artigos, os estágios, as suas monitorias, e aí para que ele possa servir no seu processo seletivo. Para que a gente possa explicar, é um processo então de inscrição completamente online, né? É um processo completamente online, né? Eles informam essas documentações, os membros do processo seletivo vão fazer uma avaliação, vai ter momentos de entrevista, vai ter momentos onde essa banca de processo e o candidato vão se encontrar, quer seja online ou seja de forma presencial, e vão fazer perguntas e esse aluno entra no processo seletivo. Existe um número limite de vagas? No momento, nós temos um quantitativo diferente para cada programa, porque essa é a segunda chamada. E é bom também ressaltar que os alunos também poderão receber bolsas ou isenções. São 5 programas, né? São 5 programas. Engenharia de processos, saúde e ambiente, biotecnologia industrial, educação e direitos humanos. Então, das mais diversas áreas aí do conhecimento. Falar um pouquinho mais sobre as bolsas e isenções, porque eu tenho certeza que isso interessa muito a quem está em casa nos acompanhando. Como é que funciona, né, esse acesso às bolsas ou às isenções? Os órgãos de fomento do país e do Estado, eles oferecem algumas bolsas num quantitativo diferenciado para cada instituição. Essas bolsas são repassadas aos alunos. Então, os alunos, eles recebem a bolsa e automaticamente, em alguns casos, eles são isentos. Quem pode concorrer à bolsa, existe um regramento de cada órgão de fomento e o aluno, uma vez que possa receber a bolsa, ele entra nesse processo e dependendo da sua classificação, ele recebe a bolsa ou a isenção. Ok, professor, obrigado pela sua presença e participação. Obrigado, é um prazer nosso. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Lucas. E olha, notícia boa, viu? O volume de vendas do comércio varejista em Sergipe cresceu 1,0% no mês de abril em relação ao ano de 2021. Houve um aumento aí de 6,0%. Qual o impacto dessa melhoria nas vendas do varejo para o mercado de trabalho? Ao vivo, eu estou recebendo o coordenador do Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria de Estado-Geral do Governo. O Ciro Brasil está aqui com a gente, participando neste momento, a quem agradeço a presença, ele que madrugou para estar aqui participando desse momento com a gente. Obrigada e bom dia. Bom dia, você exagerou um pouquinho com madrugou, mas é um prazer estar aqui discutindo economia, discutindo emprego com vocês. A gente que agradece a presença. Falar sobre economia é um pouquinho difícil, por isso que é importante sua presença aqui para destrinchar alguns dados para a gente. A gente tem aí essa informação de que houve melhoria nas vendas do varejo. Quais foram os fatores que influenciaram, Ciro, essa melhoria? Como é que a gente pode avaliar esses dados? Então, boa parte dessa melhoria é a vida voltando ao normal. A gente passou aí 2 anos, um pouquinho mais, sofrendo muito com as limitações sanitárias impostas pela pandemia e isso atingiu muito, mas muito mesmo, a economia brasileira e Sergipe vai a reboque. Então agora as pessoas estão tendo a oportunidade de retomar seu dia a dia. O comerciante, o trabalhador volta a conseguir os postos de emprego e a vida volta quase ao normal. Esse impacto acaba refletindo também em outros setores da economia? Sim, com certeza. A gente costuma dividir a economia em agricultura,
na indústria e comércios e serviços, né? E a gente identifica que nesses 3 setores tem havido algum sinal de recuperação. Em alguns um pouco mais limitado. A gente está com um componente muito limitador para a nossa economia, que é o poder de renda, ou seja, a inflação vai comendo o salário das pessoas. Isso é muito ruim porque as pessoas têm menos dinheiro para comprar e o comércio e os serviços sentem isso. Então, as coisas estão melhorando um pouco, mas por isso que eu falei quase normal, porque o ritmo ainda não está muito bom. Os postos de trabalho perdidos na época da pandemia praticamente foram recuperados, mas as diversas pesquisas que monitoram a renda, o salário do trabalhador, da família, indicam uma perda de renda. Entendi. O setor de transporte acaba tendo grande influência para esse cenário de inflação, né? Sim, sim. Principalmente aqui no caso sergipano e de Aracaju, a gente teve esse aumento recente da passagem de ônibus, mas ele é em decorrência de reajustes na cadeia de combustível, né? Que nos últimos 12 meses são mais de 30% de acumulado, aumentando gasolina, aumentando diesel. Se for para 2 anos, o impacto foi ainda maior. E é um impacto muito ruim esse de combustível, porque a gente fala, ele ajuda a disseminar toda a cadeia da economia. Ou seja, vários setores dependem de transporte, dependem de frete, e tem que repassar esse aumento no custo de frete e de transporte para o consumidor final. O resultado disso é uma crise, né? Principalmente no nosso transporte coletivo. Agora, vamos abrir espaço para as pessoas também fazerem os seus questionamentos. Vamos aqui no telão ouvir a população e seus questionamentos sobre isso que a gente está falando hoje. Bom dia. Bom dia, Tamires. Aqui é Ramon de Jesus. Com o aumento das vendas no comércio, quais são as perspectivas para os novos empregos? Então, o aumento que se deu nesse mês foi uma boa notícia, mas a gente também não tem como esconder essa realidade social, política e econômica que a gente está vivendo, ou seja, de uma inflação muito alta que no último mês deu até um sinal de recrudescimento, diminuir um pouquinho frente ao que estava, mas ainda está muito alta, tá? A inflação está acumulada em mais de 12% no último ano. Então, esse vai ser um dos desafios. Aí tem a instabilidade natural que vem com as eleições. Então, um momento de cautela. Um momento de cautela ainda. Então, assim, a gente tem esse otimismo, que é a vida voltando ao normal, mas os crescimentos ainda estão muito tímidos. Então, minúsculo, ainda não é possível quantificar, por exemplo, de que maneira essa melhoria no varejo pode se refletir em geração de novos postos de trabalho, porque isso é um processo ainda muito lento, né? Os postos de trabalho, a gente tem visto que os números realmente sinalizam que os postos já estão iguais, até melhor do que antes da pandemia. Mas o salário do trabalhador, ou então o que a gente chama subemprego, ou seja, pessoas que procuram emprego, mas não conseguem, ou pessoas que trabalham menos do que queria, né? Às vezes você quer trabalhar às 40 horas e não consegue. Pessoas que vivem na beira da informalidade. Essas pessoas, principalmente, ainda estão sofrendo muito. Ou seja, os mais pobres aí na nossa cadeia social. Infelizmente, né? Vamos a mais perguntas da população aqui na tela do Balanço Geral. Vamos abrir espaço. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Yasmin Jesus. Quais são as profissões que têm mais benefícios quando há aumento nas vendas no varejo? Então, o varejo é um setor muito ampliado, né? Particularmente, por exemplo, nesse último mês, a gente viu no varejo de alimentos, os supermercados, mas um setor que tradicionalmente realmente tem crescido muito aqui em Aracaju é esse setor de supermercados, muito com a reabertura também recuperou muitos postos que tinham sido perdidos para as vendas virtuais no período da pandemia. Quais funções foram recuperadas, por exemplo? A função de caixa, a função de repositor de estoque em supermercado, esses setores no comércio, né? Um setor do comércio que passou à margem da crise foi o comércio de material de construção. Nesse setor, ele continua gerando um volume de vendas positivo e saldo de empregos também positivo. Entendi. Tem mais perguntas da população aqui durante o nosso quadro Emprego Já. Bom dia.
Bom dia, Tamires. Me chamo Lawane Apolo e eu queria saber de que maneira a inflação prejudica o mercado de trabalho. Excelente pergunta, hein? Então, na verdade, vai prejudicar principalmente o trabalhador que vai receber menos. E a gente percebe um achatamento geral. Então, quando se faz o IBGE faz uma pesquisa, ele mede o salário médio do público pesquisado e vê que esse poder de renda foi perdido em comparação com anos anteriores, né? Para o mercado de trabalho, até que não atrapalha tanto essa dinâmica da inflação. Trabalha para o trabalhador que vai ter menos dinheiro e finda também que com menos dinheiro vai impactar no todo o ciclo virtuoso que a gente fala do comércio e da economia. Entendi. Temos mais uma perguntinha então para a gente soltar aqui na tela do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Francisco Santos. Construir uma casa aqui em Sergipe é mais barato que em outros estados. Isso ajuda na geração de novos empregos? Ah, com certeza. Boa pergunta. A gente tem uma pesquisa, né, também do IBGE, que monitora justamente o preço do metro quadrado, quanto que é para construir. Então, eles fazem uma média dos produtos básicos de construção e da mão de obra. E Sergipe tem o custo de metro quadrado mais barato do país e, com certeza, é um fator de competitividade para atrair até empresas, para atrair pessoas que querem se aposentar em Sergipe e em outros aspectos. Ok, a gente quer agradecer a presença do Ciro Brasil, muito obrigada, viu? Ficou bem esclarecido mesmo e a gente torce para que realmente o cenário melhore para todo mundo, principalmente para o trabalhador, né? Foi ótimo participar e é muito legal poder responder pergunta da população. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigada.